Irmãos, antes de iniciar essa palavra, eu quero me desculpar com os irmãos, pedir realmente perdão. É uma responsabilidade muito grande estar aqui trazendo a palavra, e eu sempre faço, depois que eu estou indo embora, e quando eu chego em casa, uma autoanálise de tudo que eu falei aqui. Eu acho que os dois exemplos que eu dei no final da pregação passada foram exemplos muito ruins. Tá? Não é que eles sejam exemplos errados, mas acho que eles não ilustram muito bem e causam talvez mais confusão do que solução. Então, se por acaso você saiu daqui um pouco confuso com o que eu falei, não é culpa sua, a culpa é minha. Eu dei um exemplo confuso. Então, orei para que o Espírito Santo desse melhores maneiras de se aplicar a palavra ao seu coração. Mas a verdade do que nós falamos, ela permanece. A verdade sobre concordar com Deus, confessando os nossos pecados, e foi exatamente isso que foi lido aqui através do Salmo 5, o Salmo 32 de Davi também. E veja como ele diz sobre um sentimento libertador na confissão dos pecados. Irmãos, eu quero lembrá-los que nós não estamos falando aqui de um descrente, não é um salmo de um ímpio, tá? Às vezes nós podemos ter inconscientemente essa impressão de que quem faz esse tipo de penitência tão severa, ou seja, quem se arrepende dessa forma e fala palavras tão fortes, só pode ser um ímpio, um pecador lá do mundo. Não tem como um cristão falar esse tipo de coisa, porque a vida do cristão não é uma vida de pecado, e eu concordo, realmente a vida do cristão, a vida de um crente, a vida de um fiel, não é uma vida de pecado contínuo, mas este aqui é um fiel, e ele pecou, e reconhece os seus pecados diante de Deus dessa forma, e isso está registrado na palavra de Deus para que nós assim o reconheçamos também. Isso é uma lição. Não está aqui só para você saber que Davi orava dessa forma, para mim saber isso, para eu saber isso, mas para nós orarmos da mesma maneira, né? Para nós entendermos a gravidade da realidade do pecado nas nossas vidas, assim como este salmista, ele entende. Por exemplo, o texto que nós vamos ler hoje está no versículo 5, mas eu vou ler desde o início até o versículo 5, diz assim: do mestre de cantos, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após ele ter estado com Batseba. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões. Diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nem nosso Pai, o Senhor já tem falado conosco aqui, através dos louvores e através aqui também desta oração intercessória que foi feita, Deus. Desde o início do culto, estamos tratando de confissão de pecados, desde o início dessa série que estamos aqui abordando, o Senhor assim nos tem compartilhado, ó Pai, como orar, como fazer confissões, como fazer penitência diante de Ti, como nos arrepender continuamente, ó Pai, e nós queremos aprender um pouco mais nesta noite, Pai. Isso só vai acontecer se este instrumento do Senhor, ó Pai, foi fiel à Tua palavra, se não se preocupar, ó Deus, tanto com nada mais além de ser fiel e expor de forma fiel a Escritura, encontrando o significado que está no próprio texto e passando isso para os irmãos, porque assim eles terão acesso à verdade da palavra de Deus e não aos pensamentos sobre Deus, mas aos pensamentos de Deus. E estes
esta revelação sim tem poder, ó Pai. Então, apesar de mim, fala com o teu povo e fala comigo também. Quero ouvir a tua voz, eu vim aqui para te ouvir, Pai. Ninguém veio aqui ouvir o Juliano, viemos aqui ouvir o Senhor. Então, Senhor Deus, que na minha imperfeição esta palavra seja aperfeiçoada nos corações daqueles que estão ouvindo. Que seja acompanhada também de fé, para que não seja, a prática disso não seja uma casa na areia, mas uma casa na rocha, Senhor. Assim louvamos o teu nome e agradecidos por estarmos aqui, podermos ouvir e meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falávamos então, antes da oração, de que esse salmo, ele se aplica ao crente. Inclusive, este versículo que nós acabamos de ler, eis que nasci na iniquidade, minha mãe me concebeu no pecado, ele é citado em João capítulo 9. João capítulo 9 acontece de Jesus curar um cego de nascença, e ele fez isso no sábado. Isso gerou uma controvérsia com os judeus, e os judeus foram interrogar o homem. Eles nem perceberam que o homem era cego de nascença e tinha sido curado. Eles estavam mais preocupados porque essa cura tinha acontecido no sábado. Então eles vão interrogar o homem, eles vão interrogar os pais do homem, depois você pode ler, e no final gera-se, você percebe que a confusão está em que eles estão desacreditados do milagre, porque eles já se convenceram de que Jesus é na verdade um pecador, que não é um rabino de Deus. Aquela dúvida que nós vimos quando nós estávamos falando de João capítulo 3, de Nicodemos, que era um fariseu também, e ele tinha dúvida sobre se Jesus era um mestre de Deus, porque ele sabia que os milagres eram reais. Obrigado. Ele sabia que os milagres eram reais, e ele disse: tu és mestre filho de Deus, porque ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. Mas estes fariseus estão convencidos de que alguma coisa tem nesses milagres, algum tipo de charlatanismo há nesses milagres de Jesus, porque ele é um pecador. Eles estão convencidos de que Jesus é falso, de que Jesus é um pecador, mas aqui está um cego de nascença provando um milagre real, e eles estão confusos. Então eles estão interrogando o homem, os pais do homem, e então o homem começa a se mostrar um verdadeiro teólogo, um verdadeiro erudito. Ele começa a ensinar aqueles fariseus. Ele diz assim: é extraordinário, vocês não conhecem esse Jesus, mas no entanto eu era cego e agora eu posso ver, e nunca se ouviu de um cego que tenha voltado a ver, mas eu estou aqui, eu vejo, e vocês não o conhecem. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas que Ele ouve aquele que faz a sua vontade. Se ele fosse pecador, Deus não ouviria ele. E aí o homem começa a fazer esses raciocínios lógicos, né? Daí que Jesus vai dizer depois que Ele veio para que aqueles que são cegos possam ver, e aqueles que veem fiquem cegos. E Ele está se referindo a essa iluminação espiritual deste homem. Mas quando esse homem começa a falar dessa forma, os fariseus apelam para esse versículo aqui. Eles dizem ao homem, vocês lembram? Tu és nascido todo em pecado e ensinas a nós? Eles citaram o Salmo: eis que nasci no pecado, na iniquidade me concebeu a minha mãe. Os fariseus apelaram para isso. Eles achavam que este texto se aplicava muito bem àquele cego, até porque o fariseu, o judeu, ele tinha essa visão de que se tivesse acontecendo coisas erradas na sua vida, doença, pobreza, era porque você estava em pecado, né? Os discípulos mesmo perguntam: Senhor, quem pecou para que este nascesse cego? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Então, você é todo nascido em pecado. Mas aqui Davi,
ou talvez outro que tenha escrito esse salmo, vamos crer que foi Davi, está dizendo que ele mesmo nasceu em pecado, e em pecado concebeu a sua mãe. E ele não era cego, ele era uma pessoa comum como nós. O que tem nesse versículo aqui? Em Gênesis 3,16, ao pecado, depois do pecado da humanidade, Deus vai falar primeiro com a serpente, depois com a mulher e depois com o homem. E quando ele vai falar com a mulher, ele diz: multiplicarei grandemente as dores da sua concepção. As dores do parto que as mulheres têm é uma consequência do pecado. Quando uma mulher dá à luz, ela precisa se purificar. Você vai ver isso em Levítico capítulo 12. Havia um ritual de purificação para a mulher quando ela tinha filho. Isso tinha a ver com o sangue e com essa experiência de quase morte que a mãe e a criança têm quando a geração, no momento do parto. O momento do parto, irmão, toda vez que um pecador vem ao mundo, e até quando um não pecador veio ao mundo, que foi Jesus, a dor, a sofrimento, isso é consequência do nosso pecado. Isso é um castigo por causa da nossa iniquidade, da nossa desobediência. Então, ao dar uma luz, uma mulher tem, ela tem perda de sangue. O sangue sai do corpo, e o sangue dentro do corpo é vida, mas o sangue fora do corpo é morte. E todo contato com a morte é imundo aqui no Antigo Testamento, nessa teologia. A morte representa o nosso pecado, a morte é a evidência de que nós somos pecadores. Nós morremos, somos mortais por causa do pecado. Quando o jovem rico vai falar com o Senhor Jesus e pergunta a ele: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: a sua morte é consequência do seu pecado. Se você quer viver e não morrer, você não deve ser um pecador. Não peque. Essa é a palavra de Jesus. É claro que Jesus não para por aí, porque nós sabemos que todos pecaram e dificilmente alguém vai poder dizer. Existe uma discussão sobre isso, não é para a nossa reflexão de hoje, mas se o crente pode alcançar a inteira santificação ou não aqui em vida, se alguém pode viver de forma impecável aqui ou não, né? Sem Jesus, todos concordam que não, mas com Jesus há uma discussão se o crente pode ser inteiramente santo, sem nenhum pecado, aqui nessa terra ou não. É um bom tema para vocês estudarem e depois falarem para nós a resposta. Guarde os mandamentos. O mandamento traz a vida. A vida de Adão e Eva no jardim estava e eles não desobedeceriam a Deus. Eles tinham acesso à árvore da vida. Se nós morremos é porque ainda somos desobedientes, né? Dizem que Enoque não morreu, que ele foi transladado, e dizem que isso vem por causa daquela expressão: Enoque andou com Deus. De qualquer forma, irmãos, Davi está dizendo: eu estou do lado de cá da desobediência. Eu sou uma geração do pós-pecado, e depois do pecado, o parto é em pecado. O parto é sobre a realidade do pecado. Nascer é um ato imundo que faz com que minha mãe fique impura. Talvez ele esteja pensando sobre isso. Nasceu um pecador e já nasceu causando prejuízos à sua mãe. Desde a concepção, diz o Senhor a Noé: eu não vou mais destruir o mundo, porque sei que a iniquidade do homem é desde a sua concepção. Ao dar à luz, a mulher precisa então se purificar do sangue. Ela se purifica assim como se purifica no caso da sua menstruação. Você pode ler isso lá em Levítico 12.
Davi está dizendo: desde que eu nasci, eu tenho contato com o pecado. O nascimento de um pecador é o nascimento de um gerador de morte. É o nascimento de um pecador gerado por uma pecadora. Veja, eu não estou dizendo que a mãe ou o bebê vive na prática do pecado. Eu estou falando de alguém que vive sob o pecado, sob a realidade do pecado. Porque eu sei que se essa pregação fosse sobre prática contínua de pecado, não caberia para nós aqui, porque os irmãos não vivem na prática contínua do pecado. O pecado não é a regra na sua vida, mas ali é a exceção. Ele é uma realidade presente, embora ele não tenha mais domínio sobre você. De vez em quando ele acontece, não acontece? Você não precisa responder, porque João já responde por você. Ele disse: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós fazemos de Deus mentiroso. É doloroso, é sangrento, exige purificação cerimonial. Nós vamos ler também o versículo 8 que diz, versículo 8 não, estou usando a regra dessa Bíblia aqui, é o versículo 6 para vocês. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. O salmista aqui, ele está fazendo um contraste agora. Eu sou assim, vivo sob a realidade do pecado desde a concepção. Minha mãe teve que se purificar após o meu nascimento. Você está achando que esse exemplo é forte? Você vai ler ainda, se Deus nos permitir, exemplos ainda piores do que esse, rebaixamento pior do que esse, conforme nós andarmos no Salmo, mas nós vamos continuar aqui. Em contraste, Deus ama a verdade no mais íntimo, no íntimo da pessoa, né? A ausência de falsidade e hipocrisia. Deus ama a verdade não apenas em obras exteriores. Já já nós também vamos ver o que ele fala sobre obras exteriores, sobre o culto que ele presta, sobre sacrifícios e todo o ritual que ele oferecia ao Senhor. Nós vamos ver a visão que ele tem, mas ele já deu aqui esta visão de que Deus não ama rituais externos, mas ama quando alguém tem a verdade no íntimo, no profundo do ser. Não é apenas uma obra exterior. E ele diz: Deus ama a sabedoria, Deus me ensina a sabedoria no segredo, ou na sua Bíblia pode estar: Ele me ensina no coração. No coração. O salmista sabia que o problema dele de pecado não era um problema apenas exterior, mas era algo que vinha do coração, como Jesus mesmo disse. É do coração humano que vem todos os problemas, que vem todo tipo de pecado. O meu problema é interno. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: como um pecador desde o nascimento, um pecador natural, um pecador de nascença, alguém que desde a concepção vive sob a realidade do pecado. Como alguém que tem um pecado tão arraigado dessa forma pode chegar a este padrão que Deus ama, uma verdade profundamente arraigada no íntimo do ser e a sabedoria de Deus no mais interior do coração? Como? Abra comigo em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 31, versículo 31 também. Jeremias 31, 31. Diz o seguinte a palavra do Senhor: eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, ou uma nova aliança, não como a aliança que concluí com seus pais no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair
da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Senhor. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Preste atenção, qual é a nova aliança que será feita com Israel. Porém minha lei no fundo de seu ser, e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo, o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo do Senhor, porque perdoarei sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. Qual é a nova aliança? Vamos falar um pouco sobre a aliança antiga. A aliança antiga, ela foi firmada com Abraão. Abraão tinha um sinal para essa aliança antiga, que era o corte do prepúcio, que é chamado de circuncisão. Todo macho que nascia, todo menino que nascia, era cortado o prepúcio como um sinal pactual. O que significa isso? Se você não cortasse, aquele menino não fazia parte do pacto. Aquele menino estava fora da aliança. Isso é tão sério que Moisés está voltando para o Egito e a ira de Deus se acende contra Moisés, e a esposa de Moisés lembra-se deste detalhe e pega uma pedra e circuncida o filho no meio do caminho. E a ira de Deus se apazigua. Era obrigatório, irmãos. Era um sinal da aliança, não era uma coisa simples, trivial que eles faziam porque eles gostavam de circuncidar os seus filhos, porque eles achavam que isso era bonitinho e ficava legal. Não, era um sinal externo de uma aliança. Não fazer isso é a mesma coisa de andar sem aliança. Se o marido anda sem aliança é porque tem alguma coisa errada. Se uma esposa anda sem aliança, tem alguma coisa errada. Você colocou isso aqui no dedo para não tirar nunca mais. Isso é o sinal pactual, é o sinal da aliança, é o sinal de um compromisso externo. A gente tira às vezes, né, porque não está comendo muito, de vez em quando ela diminui, né? A aliança diminui o tamanho, não é o dedo que aumenta, não. Às vezes é um sinal externo, e o sinal externo era a circuncisão, meus irmãos. E essa foi a aliança que Deus firmou com eles. Mas diz aqui o profeta Jeremias que eles romperam essa aliança, tá? Está dizendo a aliança do Sinai, quando nos tirou do Egito. Mas a aliança do Sinai, ela é só uma repetição da mesma aliança que foi feita para Abraão, com algumas implicações diferenciadas para o povo ali, a realidade do deserto, o povo que foi de perto do Egito. Essa é a aliança, e essa aliança foi quebrada por eles. Então Deus, que ama a verdade no íntimo e que quer a sabedoria, ensina a sabedoria diretamente no coração, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova aliança. E como é que Ele vai fazer isso? Ele mesmo vai escrever a lei nos corações e no íntimo das pessoas. Como é que um pecador de nascença pode amar a verdade de Deus no íntimo e atender a este padrão divino por meio desta obra, desta nova aliança? Aqui o profeta está profetizando que o próprio Senhor irá transformar estes corações no íntimo deles, e a lei, a verdade de Deus e a sabedoria de Deus estarão escritas nos seus corações. E como é que se cumpre esse texto? Nós vamos para Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. E nós vamos ler o cumprimento dessa profecia. Nós vamos ver
o cumprimento desta profecia. E ao mesmo tempo, nós vamos aprender uma coisa nova. Diz o seguinte, Lucas 22:19: E tomou um pão, deu graças. Quem tomou? O Senhor Jesus Cristo. E tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Essa taça é a nova aliança. Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. O que é a nova aliança? O Senhor Jesus está dizendo: é essa taça aqui, é a nova aliança, no meu sangue. Irmãos, o corpo e o sangue de Jesus, aqui representados periodicamente na ceia, pelo pão e pelo suco de uva, nos devem lembrar pelo menos duas coisas. Devem significar pelo menos duas coisas para nós. A primeira está no versículo 7 do Salmo que nós estamos lendo: que eu sou um pecador natural, que naturalmente em mim há pecado, e que Jesus quis pagar o custo de tudo isso na sua morte, morrendo por mim, morrendo em meu lugar. Eu como este pão porque eu reconheço que o dano do meu pecado foi sobre o meu Senhor Jesus, que voluntariamente morreu na cruz para me salvar. Comer do pão e beber do suco é uma confissão. É uma confissão. Eu como o corpo, estou admitindo que aquele corpo foi moído por mim. Não é isso que Jesus falou? Este é o meu corpo que é dado por vós. É dado no lugar de vós. Esse é o meu corpo que é dado no lugar do seu corpo. Quando você come aquele pão, você está dizendo: Ele morreu a morte que era minha. E quando você toma o suco de uva, você está dizendo: o sangue de Jesus foi vertido na cruz por causa dos meus pecados. Uma confissão bem parecida com essa confissão aqui que nós lemos no versículo 5 do Salmo. Minha mãe me concebeu em pecado, foi minha culpa. O ritual de purificação que ela teve de fazer por causa de mim, porque eu nasci. Jesus morreu por causa de mim, né? Como nas palavras de John Stott, do livro A Cruz de Cristo, ele diz: nós matamos Jesus. Uma palavra forte, né? Mas é isso que a Bíblia ensina. Nós o matamos, porque ele não teria que morrer se não fossem os nossos pecados e as nossas faltas. Esta é a realidade do pecado. Este é o prejuízo que o pecado causa. O pecado não é uma brincadeira. O pecado é algo que precisa ser confessado e deixado. E deixado imediatamente. Mas o versículo seguinte, ele também está aqui presente no significado disso. Quando diz: eis que amas a verdade no íntimo, eis que ensinas minha sabedoria no segredo. Porque sabemos que este padrão só é atendido no meio da nova aliança, entre a nova aliança, na realidade da nova aliança. E eu faço parte deste novo Israel de Deus pela fé, e em mim se cumpriu a promessa de Jeremias 31 a 34. A verdade de Deus e a sabedoria de Deus foram colocadas, escritas no meu coração, e o sinal deste pacto não é a circuncisão, mas é a ceia do Senhor. E assim eu como o pão e bebo o vinho da mesma forma que o judeu circuncidava seu filho. É um sinal pactual, entende? É um sinal externo da aliança que eu tenho com o meu Deus, e é por isso que eu participo, não importa o tamanho do pecado que eu tenha cometido, irmãos. Nunca deixe de participar da ceia do Senhor.
Nunca deixe de participar da ceia do Senhor. Se não ouvir mais nada do que eu falei para você, ouça isso. Nunca pense em deixar de participar da ceia do Senhor, pelo amor de Deus. Quando você não participa, você está dizendo que você é um incircunciso. Como Davi, que disse ao gigante Golias: quem é este incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não tem o sinal externo, ele não tem aliança com Deus. O Deus dele não é o mesmo Deus nosso. É isso que Davi está querendo dizer. E quando eu venho num culto de ceia, e eu falei isso no domingo, e agora está ficando mais claro para os irmãos, e vejo que alguns irmãos faltaram, eu não sei qual motivo de suma importância, quem foi que morreu, e qual urgência tão grave assim, ao ponto de eles fazer uma coisa dessa, deixar de participar do sangue e do corpo de Jesus. É como arrancar a aliança do dedo. É como não circuncidar o seu filho. Então eu disse aqui no domingo e torno a repetir: isso não é nada simples e trivial. Não é nada. A ceia, irmãos, eu não vou dizer que ela é tudo, mas ela é muita coisa para nós. Deveria ser, se nós somos de fato o povo da nossa aliança, da nova aliança. Se nós cremos de fato que um dia, quando Jesus levantou uma taça com suco de uva e disse: esta taça, este cálice é a nova aliança no meu sangue, se nós acreditamos que realmente ali se cumpriu Jeremias 31, e através desse sangue que é visto e é comido, bebido e comido aqui por meio do pão e por meio do suco, se nós cremos nisso, eu fico muito intrigado do motivo de um crente escolher deliberadamente não participar da ceia do Senhor. E se o exemplo ilustrativo da última pregação foi um pouco ruim, este exemplo é perfeito. É exatamente esse o nosso pecado. Nós precisamos começar a nos arrepender como igreja e a nos identificar como povo. Precisamos começar a entender, meus irmãos, que quando Acã rouba a capa, todo o povo é culpado. Não é só o Acã. Nós precisamos começar a nos arrepender como igreja, a orar como igreja, a buscar a palavra de Deus como igreja. Estamos aqui numa porção tão pequena do que é a primeira Igreja Batista do Jardim Nova América, mas nós somos a Igreja Batista do Jardim Nova América, nós somos. Se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós invocarmos o nome do Senhor, por isso que eu acabei de dizer, e por tantas outras coisas que nós sabemos que nós estamos errados e muito aquém do padrão de que Deus tem para nós, meus irmãos. A palavra de Deus diz: se o meu povo, não as pessoas individuais, mas o povo, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Vamos orar. Pai celestial, Deus de misericórdia e compaixão, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, e engrandecemos a ti, ó Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, que quando evidencia, Senhor Deus, a doença, o Senhor não quer outra coisa senão curar, senão salvar, senão sarar. Quando aquele leproso chegou diante de ti e disse: Senhor, se quiseres podes me limpar, o Senhor disse: eu quero que você esteja limpo. Meu Senhor Jesus, se o Senhor queria isso para o leproso, com certeza o Senhor quer isso para nós, Primeira Igreja Batista do Jardim Nova América. Com certeza o Senhor quer que nós sejamos uma igreja que come do pão, que bebe do vinho, que se identifica, que tem prazer, assim como o noivo que ama sua noiva tem prazer na aliança do casamento, que tem prazer na aliança da ceia do Senhor. Toma aquele suco de uva, mas não está tomando suco, está tomando o sangue de Cristo da nova aliança.
Está como um noivo colocando a aliança na sua noiva, tomando posse dela para um compromisso vitalício. Eu estou, toda vez que eu bebo desse suco, me lembrando que Ele tem um compromisso vitalício comigo. Temos uma aliança. Isso não é pouca coisa, é tudo que eu tenho. Se perdemos a aliança que nós temos contigo, Senhor, nós perdemos tudo. Assim como o povo do Israel antigo. Vem, Senhor, nos convencer e falar melhor ao nosso coração, Pai. Cada dia, Deus, eu tenho certeza, Pai, que os Teus planos para nós são muito maiores do que os nossos próprios planos. E o desejo do Teu coração é muito maior do que o nosso. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada um que se dispôs a vir aqui. Em nome de Jesus.